Bom dia, queridos e amados irmãos. Hoje é dia 23 de setembro do ano da graça de 2020. E hoje é bom começar mais uma vez o dia refletindo na palavra e podendo partilharmos, ainda que neste modelo de distância, podemos partilhar isso uns com os outros. Voltando ao texto de Tiago e procurando hoje olhar para dois aspectos importantes deste texto que nós consideramos no domingo, é evidente a intervenção de Tiago, obviamente Deus através de Tiago, para nos ensinar que a forma de lidarmos, a ferramenta que Deus nos dá para lidarmos com as provações, com as dificuldades, tem a ver com sabedoria. Sabedoria. E já no domingo, creio que foi perceptível aquilo que a Bíblia nos diz sobre sabedoria, a relação que existe entre o conhecimento que temos de Deus e a aplicação prática desse conhecimento na nossa vida e como isso se manifesta em sabedoria. E, portanto, uma sabedoria que não tem nada a ver com um conceito que a nossa cultura e a nossa sociedade dá à sabedoria, mas algo que tem a ver com relacionamento e intimidade com Deus, dependência de Deus. Ela, de facto, é essencial para a nossa vida. Esta sabedoria é a capacidade que Deus nos dá de, num determinado momento, sabermos lidar com uma dificuldade, mesmo sem saber a resposta. Sabemos lidar com uma batalha, mesmo sem termos a solução e sem muitas vezes sabermos porque é que estamos naquela situação. E porque é que isso acontece? Porque conhecemos um Deus que sabe todas essas coisas e, portanto, podemos descansar na certeza, na certeza que Ele, a seu tempo, irá revelar, Ele irá agir, irá mostrar-nos até aquilo que nós temos que fazer, porque, obviamente, em muitas situações nós temos que agir e Deus tem essa expectativa, que o conhecimento que temos dele se manifeste em ações. Aliás, Tiago vai dizer isso mais à frente na carta de uma forma muito evidente. Temos que ser ativos. Quando pensava sobre isto, pensava naquilo que é a nossa relação com os nossos pais ou com aquelas pessoas que foram realmente muito importantes em determinada área e momento da nossa vida. O- Lembro-me de quando era jovem e adolescente, ia com o meu pai durante as férias trabalhar para a sua oficina de carpintaria, de marcenaria, e, e tantas vezes olhava para aquilo que ele estava a fazer e, e não sabia, não tinha a mínima noção como é que ele ia resolver este ou aquele problema, como é que ele ia acabar esta ou aquela peça que estava a trabalhar. Mas é interessante que eu tinha sempre um sentimento de que, bom, eu não preciso me preocupar porque ele sabe. E o meu pai sabia, ele sabia. Isso criou em mim um sentimento quando me relacionava com situações em que de facto dependia de saber alguma coisa sobre carpintaria ou marcenaria. Eu não me preocupava muito, porque na dúvida eu sabia com quem é que tinha que ir falar. Eu conhecia suficientemente bem o meu pai para saber que ele tinha a solução para aquele problema e iria me dar orientação de como iria resolver essa situação. É isso, esta sabedoria manifesta-se e vive-se desta forma. É a certeza que nós temos que, perante um determinado problema, Deus vai ser sempre a solução. Ele e os seus métodos, e o seu tempo, e os seus recursos. Agora, agora, sabendo que isso vem de Deus, e Tiago é claro no versículo 5, quando diz, bom, se não experimentas isto, pede a Deus, porque Deus vai-te conceder essa experiência. É óbvio que esta é uma experiência de fé. E por isso, Tiago diz que, bom, se houver dúvidas, se houver falta de fé, isto não vai funcionar. Não vai funcionar. E aqui, de facto, há uma relação muito, muito íntima. Fé é o elemento, é o fundamento da nossa relação com Deus. Bem sabemos isso. E, portanto, aqui, de uma forma muito clara, Tiago vem mais uma vez relacionar a nossa forma de agir, a nossa manifestação prática do nosso relacionamento com Deus, com a fé. E se de facto
nós formos pedir a Deus que nos dê sabedoria para, na prática, agirmos de acordo com o seu plano e formos com dúvidas ou sem fé, isso não vai acontecer nada. Não vai resultar. Porque estamos a ir com o pressuposto errado ou com a base errada. É que eu não confio totalmente nele ou tenho alguma dúvida em relação à intervenção dele, ou à dependência dele, ou àquilo que ele é, quando nós sabemos que ele é um Deus de bem, um Deus que quer o nosso bem e não o nosso mal. Já há algum tempo, quando considerávamos a carta, a epístola de 1 de João, partilhei isso com os irmãos. Porque João, lá no capítulo 4, fala de uma relação muito próxima e íntima e clara também que existe entre o relacionamento de amor que temos com Deus e a ausência do medo. O medo e a dúvida que estão intimamente relacionados são o maior inimigo que nós temos da nossa fé. Aliás, Satanás sabe isso e ele sempre agiu com essas ferramentas. Foi isso que ele disse a Eva. Será que é mesmo assim? Criou a dúvida. Pedro teve medo. Pedro teve medo quando foi questionado se ele de facto era um discípulo de Jesus. E a sua fé não foi provada. Abraão teve medo e duvidou do plano de Deus em momentos diferentes e fez coisas erradas. Não teve sabedoria para agir numa dependência total de Deus nos seus planos e na sua intervenção. O que Tiago está-nos aqui a lembrar é que esta sabedoria essencial para lidarmos com as dificuldades estas que nós assumimos que são motivo de alegria porque sabemos que elas produzem em nós um benefício. Ela não vai acontecer na nossa vida. Nós não vamos experimentar isso se nem em algum momento duvidarmos de quem Deus é, da qualidade do seu amor, da verdadeira autoridade e poder que ele tem para resolver qualquer situação. Se duvidarmos das intenções de Deus, se duvidarmos de alguma das promessas de Deus, por exemplo, de que estará sempre connosco. E quantas vezes nós, às vezes nas nossas dificuldades, provações e tentações, um dos sentimentos que temos é de que estou só e abandonado. Agora estou eu aqui abandonado e ninguém cuida de mim. Quando Deus está a cuidar e Ele cuida, qualquer um destes elementos que manifestam um desconhecimento ou um abandono daquilo que nós sabemos sobre Deus vai inviabilizar a nossa experiência de sabedoria. Por isso, Tiago está aqui a falar de uma forma muito clara de que se nós vamos com dúvidas, se nós vamos com medo, não vamos ter sabedoria para lidar com as situações, com as dificuldades, com as provações, de acordo e segundo os propósitos de Deus. Porque, como é óbvio, há um propósito de Deus para todas essas coisas. Isto precisa de ser, de facto, exercitado todos os dias, amados. Todos os dias. Em cada uma das situações que enfrentamos. Precisamos de lembrar quem Deus é. Precisamos de ir pedir-lhe essa sabedoria para lidar com uma determinada situação na plena certeza, sem medo, com a total confiança que Ele continua a ser o nosso Deus. Ele é o Deus de todas as soluções e que em última análise, Ele pegará em nós e nos levará ao colo o tempo que for necessário para lidarmos com determinadas situações e provações na nossa vida. O maior inimigo de tudo isto é a dúvida e o medo, que destrói a nossa fé e que inviabiliza esta intervenção de Deus na nossa vida. Vamos pensar sobre isso, vamos meditar, vamos aos pés do Pai, vamos nos aproximar dele, porque não há nada mais importante do que a nossa proximidade, intimidade com ele para destruir estes elementos que podem impedir uma experiência saudável, autêntica, boa e maravilhosa, que é a sua sabedoria manifesta de uma forma prática no nosso dia-a-dia, quando lidamos com cada uma das dificuldades
que enfrentamos na nossa jornada aqui. Até porque caminhamos para o alvo, e o alvo é receber a coroa da vida. E como nós ansiamos isso. Amados, com esta certeza, este desafio também do exercício da nossa fé, a certeza que Deus cuida mesmo de nós e que Ele é um Deus maravilhoso, vamos enfrentar este dia, vamos olhar para Ele com confiança que de facto Ele cuida e sustenta as nossas vidas. Desejando a todos um forte abraço, desde um dia muito abençoado, continuando sempre a cuidar-nos em amor e em oração. Deixo um forte abraço. Um abraço na esperança e na expectativa que, se o Senhor permitir, amanhã nos encontraremos neste modelo, ou hoje ainda noutro qualquer modelo. Hoje é dia de culto, temos a nossa celebração de estudo bíblico e oração à noite, às 8h30, todos são convidados. Então, um forte abraço e até amanhã, ou até logo, se Deus quiser.